Bom, boa tarde a todos e todas. Estamos dando início à reunião extraordinária do Conselho de Campus, do IFSP Campus Boituva, do dia 2 de fevereiro de 2021. A pauta de hoje é a aprovação dos calendários escolares. Então, eu já passo a palavra ao relator da pauta para que coloque suas considerações aqui para o conselho. Então, o professor Flávio é o relator de hoje. Passo a palavra ao nosso diretor adjunto educacional, Flávio. Olá, pessoal. Boa tarde a todas e todos. Eu queria agradecer aí todos pela reunião extraordinária, mas se fazia necessário, né, a gente ter uma reunião exclusivamente para aprovação desses calendários, haja vista aí toda a situação que nós estamos vivendo. Bom, a gente pensou em fazer uma apresentação dos calendários, começando pelos cursos superiores, depois os concomitantes e, na sequência, né, para finalizar, os cursos integrados, que a gente acha que talvez os integrados, pela gama de atividades que tem, ele possa ser um pouquinho mais trabalhoso, né? Mas antes de fazer a gente passar essa apreciação do calendário para que vocês façam a aprovação, é preciso fazer uma justificativa, né, de como se deu a construção desse calendário, né, nesse ano, que é um ano atípico, e também uma justificativa do porquê que nós estamos trabalhando dessa forma. Bom, primeiramente, né, vocês observarão que a gente tem um calendário que fecha 200 dias letivos e que prevê a volta presencial. Por que que isso foi feito dessa forma? Eu não sei dizer se isso foi pensado no melhor cenário ou no pior cenário, né? Mas nós temos aí essas duas vertentes no mesmo cenário. Ele pode ser o melhor cenário, porque a volta presencial, se nós tivéssemos uma vacina e condições salutares para a volta às aulas, seria a melhor coisa. A gente sabe que talvez isso não aconteça, mas ainda assim nós temos uma portaria ministerial, a 1096, que goela abaixo nos coloca, né, um retorno presencial a partir de março, se as condições sanitárias nos permitirem isso, seja no estado, seja no município. O estado de São Paulo, não preciso dizer para ninguém, vem tentando veementemente forçar que todos voltem às aulas de forma presencial. Boituva, salvo as condições em que nós estamos na fase vermelha e laranja, se voltarmos para amarela, deve sinalizar no mesmo caminho, né? Então, isso nos colocaria, né, diante de um retorno às aulas presenciais a partir do dia 1º de março. Como nós temos férias docentes que se iniciam no dia 22 agora e vão até o dia 23 de março, a gente teria, né, esse tempinho a mais, né, para nos organizarmos, e aí sim, né, com esse retorno presencial. Aí talvez vocês possam me perguntar assim, Flávio, mas a gente está pensando no retorno presencial, e se ele não ocorrer? Bom, a gente desenhou o calendário presencial porque ele é mais difícil, né? A gente tem que contar os 200 dias letivos, tem que precaver uma série de coisas. Caso a gente tenha o não retorno presencial e a gente continue no ensino remoto emergencial, as adequações com o calendário aprovado pelo Conselho de Campus, elas se tornam mais fáceis da gente fazer. Então, se a gente tiver que, por exemplo, né, ao invés de termos os 200 dias letivos, termos apenas a quantidade, né, de carga horária a ser cumprida, isso fica mais fácil, torna esse trabalho lá na frente mais fácil. Agora, se nós não tivermos um calendário presencial e fomos forçados a voltar, nós não temos como planejar um conjunto de ações, né, que foram pensadas, e aí eu já entro na questão de como foi construído esses calendários, né? Nós pegamos inicialmente o arcabouço do calendário do ano passado e fizemos adequações. Eu não sei se vocês sabem como isso funciona, mas todos os anos a reitoria manda um calendário, que é o calendário da reitoria, para que os campos vão inserindo ali as suas datas, né, as suas especificidades. Esse ano a reitoria não mandou, então nós pegamos o do ano passado e fomos vendo o que era possível diante dos cenários que nós tínhamos de finalização de 2020, início de 2021, as nossas férias, e fomos conversando com os coordenadores. Então esse calendário,
ele foi construído com os coordenadores de curso, que tiveram aí cerca de 15 dias para passar para todos os docentes, para passar para os estudantes, para passar para os demais setores, né? Nós passamos em todos os setores para que todos eles pudessem inserir as datas que são pertinentes a cada setor. Então, por exemplo, né, as datas de matrícula, rematrícula, elas estão no calendário porque cada setor analisou e foi colocando. Fizemos um conjunto amplo de reuniões para que isso acontecesse, então foi um calendário que foi construído de forma bem participativa, né, e onde acho que todos nós tivemos a condição de olhar. Ainda assim, a gente vai perceber aí que existem alguns pontinhos que precisam de ajuste, e isso é natural, né, é normal acontecer, porque a gente precisa, de fato, fazer alguns ajustes diante desse cenário que está acontecendo, esse conjunto de coisas que são muito dinâmicas e que não nos permitem, muitas vezes, fazer as coisas da maneira correta e da forma que a gente pensou. A gente precisa se adaptar a essas questões, principalmente das portarias, das instruções normativas. E essa foi a ideia, então, né, de construir coletivamente esse calendário, com todos participando, para que a gente pudesse ter o maior número de eventos do campus inserido. E isso é uma coisa que, inclusive, de manhã, hoje, nós tivemos uma discussão numa outra reunião, né, a importância de todos no campus conhecer quais são os eventos que estão acontecendo, quais são as coisas que os outros cursos estão, né, porque nós já temos essa dificuldade de termos 3 calendários diferentes. E, às vezes, se um professor, ou o próprio servidor, o próprio aluno, ele não se atenta para o calendário dos outros cursos e fica somente no calendário do seu curso, acaba passando algumas coisas que talvez não estejam inseridas e que ele poderia aproveitar isso. Então, eu acho que fica para nós o ensinamento também de que a gente tem que conversar um pouco mais, estarmos mais atentos a esses calendários, e irmos conversando e mostrando aos demais colegas, e eu pedi isso na reunião de coordenadores esses dias, que a gente faça, né, esse exercício para que a gente possa ter uma maior divulgação dos eventos, sejam eles científicos, acadêmicos, pedagógicos, para que nós possamos todos estar antenados com o que está acontecendo, né? E o calendário, ele foi nesse sentido também, um calendário que a gente construiu coletivamente para tentar atender as demandas que nós temos, né? O ano ficou apertado, vocês verão isso, para cumprir os 200 dias não foi fácil, e a gente usou aí praticamente todos os sábados, alguns feriados, mas aí eu insisto, né, naquela minha fala inicial, isso é pensando no melhor ou pior cenário. Vamos ver como é que esses cenários vão se delinear ao longo do ano, né? Mas a gente está pensando nesse retorno com a previsão da 1096, que nos obriga a isso. Salvaguardado as proporções de que talvez nós não precisamos fazer isso, né? Nós possamos apenas cumprir as cargas horárias como foi feito no semestre passado, e nós vamos nos adequando, e isso será mais fácil para todos nós. Bom, eu acho que a minha fala inicial era isso, né? Eu vou compartilhar com vocês agora os calendários aqui, e a Cris vai fazendo a leitura. Tudo bem? Se alguém tiver alguma dúvida, algum questionamento também, eu acho que é só colocar no chat aí, eu não vou conseguir ver, mas o Felipe pode ir falando, a gente vai parando e tentando responder os questionamentos de vocês aí. Tudo bem? Gente, muito obrigado. Cris, é com você. Estão me ouvindo? Sim. Vou aguardar o Flávio pôr na tela os cursos superiores. Vocês já conseguem visualizar? Sim. Eu vou começar por março, né, de 2021, porque nós temos férias referente ao período de 2020, do dia 1º ao dia 23 de março. O período letivo, ano letivo, começa em 24 de março, e temos 3 dias, de 24 a 26, de planejamento pedagógico e reuniões administrativas. Dia 29 seria o início do ano letivo, o início das aulas e a recepção dos alunos. Dia 29, início do período de trancamento de matrícula e cancelamento de disciplina.
término em 28/5. Dia 29, início do período de retificação de notas referente ao segundo semestre de 2020 e solicitação de aproveitamento de estudos, dispensa de disciplina e extraordinário aproveitamento de estudos, com término em 9/4. Dia 30, prazo final para entrega das PITs do Plano Individual de Trabalho referente ao primeiro semestre de 2021, a CAAD. Em abril, nós temos no dia 24, o mesmo prazo final, que era em dia 24 de abril, então mudamos para o dia 30. Esse dia 24 de abril vai ser retirado. Então, indo para abril, nós temos um feriado no dia 2. Dia 5, divulgação do resultado preliminar do edital para transferência interna e externa, reocupação de vagas sem ingresso, aluno especial. Dia 6, período de recurso contra o resultado preliminar do edital. Dia 9, fim do período de retificação de notas referente ao segundo semestre de 2020, solicitação de aproveitamento de estudos, dispensa de disciplina e extraordinário aproveitamento de estudos. Dia 9, resultado dos recursos e resultado final do edital. Dia 9, fim do período de solicitação de colação de grau dos cursos superiores. Dia 10 seria um sábado letivo, com reposição do feriado do dia 2, e seria uma reposição de sexta-feira. Dia 11, aplicação da prova para cadastro reserva. Dia 12 a 14, matrículas do edital para transferência interna, reocupação de vagas sem ingresso e aluno especial. Dia 13, divulgação do resultado da prova cadastro. Dia 13, reunião do NAPNE. Dia 17, um sábado letivo, que seria numa segunda-feira. Dia 21, feriado de Tiradentes. Dia 23, uma colação de grau dos cursos superiores, a confirmar. Dia 23, International Day. Dia 24, prazo final para entrega do plano, que este vai ser retirado do calendário, que o prazo é dia 30 de março. Dia 24, sábado letivo, referente a uma terça-feira. Dia 26, divulgação dos resultados das solicitações de aproveitamento de estudos e extraordinário aproveitamento de estudos. Só lembrando que em março está aqui a matrícula, né, dos superiores da primeira chamada de calouros em conformidade do SISU. A gente já está com o processo seletivo em andamento para os superiores, então teria que retificar essas datas e quando a gente tiver a certeza da data do SISU, vai ser inclusa no calendário e talvez tenha que mudar as datas de matrícula, de processo de matrícula de inscrição de superiores. Em maio, indo para maio, nós temos dia 1º a comemoração ao Dia do Trabalho, que é um sábado. De 4 a 7, Semana da Inclusão. 8 é um sábado letivo, que é a reposição do feriado do dia 21, que é uma quarta-feira. Dia 11, reunião do NAPNE. Dia 15, sábado letivo, também uma reposição de sexta. Dia 22, sábado letivo, reposição de uma sexta. Dia 28, fim do período de trancamento de matrícula e cancelamento de disciplina. Dia 29, também um sábado letivo, referente a uma segunda-feira. Em junho, temos feriado de Corpus Christi, que é um feriado nacional, cai numa quinta-feira. Então, dia 5 é o sábado letivo para repor esse feriado. Dia 8, reunião do NAPNE. Dia 12, sábado letivo, uma terça-feira, de terça-feira. 14, prazo para entrega dos formulários de preferência de atividades, FPA pelos docentes, a coordenadoria de curso, DAI. Dia 19, um sábado letivo referente a uma quarta-feira. Dia 26, sábado letivo, reposição de uma quinta-feira. Em julho,
Dia 3, um sábado letivo, reposição de uma sexta-feira. Dia 6, prazo para divulgação dos horários aos coordenadores de curso e docentes. De 7 a 13, prazo para recurso de alteração e ajustes de horários pelos docentes. Dia 10, sábado letivo, uma quarta-feira. Dia 13, reunião do NAPNE. 17, sábado letivo, uma quinta-feira. Dia 20, prazo para divulgação de horários. 24, sábado letivo, uma quarta-feira. 26 e 27, instrumento final de avaliação, a IFA. Dia 29, divulgação do edital de reocupação de vagas. Fim, dia 15/8, 29, entrega dos diários. 30, fechamento dos diários via SWAP. Dia 30, o encerramento do primeiro semestre letivo, e dia 31, início do período de rematrícula online via SWAP. Querem dar uma pausa e comentar sobre esse semestre? Sim. Pois não. Eu gostaria de saber o que é esse International Day. Você tem informações? Quem que organiza? Olha, foi colocado pelos cursos superiores. Eu só coloquei o feriado mesmo. Eu acredito que esse International Day ele tenha sido colocado pelo curso de engenharia, que é um evento que acontece para divulgação dos projetos de engenharia voltados à formação acadêmica. Felipe, você pode continuar projetando? Felipe não, Flávio, o calendário? Sim, eu vou colocar. Eu queria fazer antes, André, se vocês me permitissem, um adendo aí com relação aos 3 primeiros dias em que estão previstas 3 dias de formação pedagógica. A gente previu esses 3 dias, né, conjuntamente com os coordenadores, para que esses 3 dias pudessem ser usados, se nós tivéssemos condições de fazer uma formação pedagógica presencial que fosse usado para isso, mas também para que a gente pudesse planejar algumas ações para o retorno. E ainda assim, se não for possível, né, foi mantido esses 3 dias e não foi contabilizado nos 200 dias, para que isso nos dê também no retorno um período de margem para que a gente possa, né, não precisar utilizar das férias para fazer alguma preparação, alguma eventual ajuste com relação às nossas atividades docentes, tá? Então, por isso que ficou mantido também no calendário esse período de 3 dias. Posso continuar? Pode, eu Oi. tenho algumas perguntas, mas eu faço depois. Eu tenho só uma pergunta sobre o pitch. Não foi solicitada a entrega ontem do pitch? Ele consta no calendário para março? Fiquei com dúvida em relação a isso, até como presidente da CAAD da Educação. Cris, você quer responder, que senão eu tenho que ficar saindo da tela aqui, mas assim, é que foi alterado, né, posterior pelos coordenadores, houve uma reunião e foi alterado esse prazo do pitch, né, o RIT segue normalmente, mas do pitch foi concordado que o prazo pode ser até o dia 30 de março. Sim, para a entrega do pitch para o primeiro semestre de 2021. Ok. Que a informação que chegou foi um pouco diferente. Mas tudo bem, melhor assim. Maior prazo. Então, continuando, em agosto, a gente tem o início, né, do segundo semestre, a gente tem férias dos docentes e discentes de dia 2 de agosto até o dia 16. Depois, no dia 15, fim do período de inscrição do edital de reocupação de vagas.
Dia 15, fim do período de rematrícula online, SWAP, dos cursos técnicos e superiores, referente ao segundo semestre de 2020. 16 a 18, matrículas do edital para transferência interna e externa, reocupação de vagas, reingresso e aluno especial. Dia 17, o início do segundo semestre. De 17 a 27, período de retificação de notas, referente ao primeiro semestre de 2021, solicitação de aproveitamento de estudos e extraordinário aproveitamento de estudos. Dia 17, início do período de trancamento de matrícula e cancelamento de disciplina nos cursos superiores e solicitação de troca de turno, sendo que o fim é dia 30 de setembro. Dia 17, início do período para solicitação de colação de grau dos cursos superiores, com fim dia 3 de setembro. Dia 21, sábado letivo, que é uma reposição do dia 16 de agosto, que seria uma segunda-feira, repor segunda-feira. Dia 23, resultado de retificação de notas, aproveitamento de estudos e extraordinário aproveitamento de estudos. Dia 28, sábado letivo, que seria uma terça-feira. Dia 30, prazo final para entrega do plano individual de trabalho referente ao segundo semestre de 2021 à CAAD. Dia 2, divulgação do aqui seria o mês de setembro. Dia 2 de setembro, divulgação do resultado do edital para transferência interna, externa, reocupação de vagas, reingresso e aluno especial. Dia 3, período de recurso contra o resultado preliminar do edital para transferência interna, externa, reocupação de vagas, reingresso e aluno especial. Dia 3/9, fim da solicitação de colação de grau dos cursos superiores. Dia 6 é um feriado municipal, aniversário de Boituva. Dia 6, resultado dos recursos e resultado final do edital para transferência interna, externa, reocupação de vagas, reingresso e aluno especial. Dia 7, feriado nacional, independência do Brasil. Dia 7, 8 e 9, matrículas do edital para transferência interna, externa, reocupação de vagas, reingresso e aluno especial. Dia 11, um sábado letivo, reposição do feriado do dia 6/9, uma segunda-feira. Dia 14, reunião do NAPNE. 17, resultado de retificação de notas, aproveitamento de estudos e extraordinário aproveitamento de estudos. Dia 17, colação de grau dos cursos superiores. Dia 18, sábado letivo, reposição do feriado do dia 7/9, terça-feira. Dia 25, sábado letivo, uma quarta-feira. Dia 30, fim do período de trancamento de matrícula e cancelamento de disciplina. Indo para outubro. Dia 2, sábado letivo, uma quinta-feira. Dia 9, sábado letivo, sexta-feira. Dia 12, feriado nacional, Nossa Senhora Aparecida. Dia 15, dia do professor. Aqui está ponto facultativo. Dia 16, sábado letivo, reposição do dia 12/10. 18 a 23, Semana da Pedagogia, que já incluí nesse último calendário, a pedido da professora Carla. 18 a 23, Semana Nacional da Ciência e Tecnologia, 18ª edição. Dia 23, sábado letivo, referente a uma segunda-feira. Dia 28, feriado nacional, ponto facultativo, dia do servidor público. Dia 30, sábado letivo, reposição de 28/10. Aqui, dia 15... Desculpa, só um minutinho. Eu acho que o Flávio está transmitindo o calendário antigo, não o último que a gente recebeu atualizado. O que a gente recebeu atualizado já tem a Semana da Pedagogia e mais algumas mudanças. Sim, eu estou lendo atualizado até, que eu estou seguindo o meu aqui. Então, o último que a gente recebeu está aqui. Já tem a Semana da Tecnologia, já tem tudo certo.
Só pedir para o Flávio trocar o calendário. Um minuto só que eu vou achar aqui uma das 72 versões. Foi o último enviado, acho que dia 28. Só lembrando que dia 15 aqui entra como dia letivo, 15 de outubro, e dia 28 como feriado. Flávio, eu mandei aí no chat. O último que a gente tem convertido no final. Só baixar esse aí que eu mandei. Vou mandar todos aqui. Pronto? Sim. Obrigado, Flávio. Então, continuando, em outubro, dia 23, um sábado letivo, dia 28, feriado nacional, e dia 30, sábado letivo, reposição do dia 28/10, quinta-feira. Novembro, dia 2, feriado nacional, finados. Dia 6, sábado letivo, reposição do dia 2, terça-feira. Dia 9, reunião do NAPNE. Dia 10, prazo para entrega dos formulários FPAs pelos docentes da coordenação de curso, DAI. Dia 15, feriado nacional, proclamação da República. 18 e 19, Semana da Consciência Negra. Dia 20, Dia da Consciência Negra, ponto facultativo. Dia 27, sábado letivo, reposição do dia 15/11, segunda-feira. Dia 30, prazo para divulgação dos horários aos coordenadores de curso e docentes. Dezembro, de 1 a 7, prazo para recursos de alteração e ajustes de horários pelos docentes, protocolar a diretoria adjunta educacional. Dia 4, sábado letivo, quarta-feira. Dia 11, sábado letivo, quinta-feira. Dia 13, entrega do relatório individual de trabalho, RIT 2021 a CAAD. Dia 15, prazo para divulgação de horário. 17, prazo final para entrega do plano individual de trabalho, PIT, referente ao primeiro semestre de 2022, a CAAD. 18, sábado letivo, sexta-feira. 17 e 18, instrumento final de avaliação, IFA. 21, entrega dos diários. 22, fechamento dos diários via SWAP. 23, encerramento do segundo semestre letivo. 24 a 31, recesso escolar e administrativo. Dia 25, feriado nacional, Natal. E com isso encerram-se os 200 dias letivos por semestre, no ano. Pronto, passo minha palavra, se alguém tem alguma dúvida, algum questionamento. Eu gostaria de perguntar uma coisa. O PIT e o RIT de 2022, primeiro semestre, está para ser entregue no final de dezembro, acho que é dia 17, né? E neste ano, a gente vai receber o PIT agora, ia ser dia 2, né? Aliás, ontem, 1 de fevereiro, mas foi trocado para o dia 30. Por que a gente também não faz essa troca? Porque nessa época do ano, tem muitas coisas acontecendo. Tem um monte de entrega de trabalho, tem a reavaliação, tem os IFAs, tem as apresentações de TCCs, tem as apresentações de TCC superior, do técnico. É muita coisa. Se desse para fazer essa mudança, seria muito bom também, seria mais prático para os professores.
Flávio, você comenta? Eu não consegui entender a proposta da Andrea com Não, relação às datas. A proposta é deixar a entrega do PIT 2022, primeiro semestre, para o outro calendário, tal como a gente fez agora. Na verdade, eu acho que assim, os coordenadores, né, eu não vejo assim um problema muito grande, mas precisa ver com os coordenadores o quanto isso impacta para eles lá depois, porque depois eles reclamam que não sobra tempo também para organizar isso, né? Flávio, particularmente, não vejo tanto problema nisso, né? Agora, assim, uma coisa que a gente tem que pensar, né, eu acho que assim, a nível de campus, é estabelecer as datas para que elas sejam cumpridas, né? A gente vem conversando bastante isso no âmbito dos coordenadores, de que, assim, às vezes a gente combina uma data e aí chega naquela data, algum professor deixa de entregar, o outro deixa também, isso causa uma revolução tremenda, né? Então, acho que, assim, a gente tem que ter um comprometimento muito grande, né? Eu digo isso enquanto professor e vocês também que os representam aqui nessa instância, que eu acho que a gente tem que ter esse comprometimento de que as datas, quando definidas, né, elas têm que ser cumpridas, porque senão vão gerar um trabalho imenso para os coordenadores depois e isso os atrasa e aí fica difícil, né? E a gente tem observado em alguns setores, por exemplo, para vocês terem uma ideia, no DAI, se um documento atrasa lá na CRA um dia ou no CSP, ele vai atrasar na ponta para o aluno lá cerca de 3 dias de atraso. Sabe assim? Às vezes uma coisa que depende, sair da CRA, passar pelo CSP, voltar ao DAI e isso voltar à CRA para ir para o aluno. Se o professor ou o servidor deixa de fazer aquilo naquele dia, então, por exemplo, né, tem 24 horas para receber o documento e despachar ele, e ele não faz, isso gera mais 72 horas de atraso. Então, assim, eu não vejo problema, mas eu estou ressaltando isso aqui para que todos nós possamos entender, e as pessoas que depois vão assistir essa reunião também, né, pela internet, para que entendam, né, a importância que é nós cumprirmos os prazos. Não vejo problema, de verdade, mas eu acho que é importante a gente ficar com isso definido, e se vocês puderem nos ajudar com os colegas aí, para que os cumprimentos dos prazos sejam rigorosos. Outro questionamento esse calendário ele foi publicizado para os alunos porque no calendário de 2020, antes da pandemia, nós tínhamos vários eventos, em especial do centro acadêmico. E neste ano, mesmo o ensino remoto, nós tivemos o Pedago Online, né? Seria interessante inserir isso. Eu não vi nenhum desses eventos nesse calendário. Será que os alunos não tiveram contato com eles? E eu estou perguntando porque eu só tive contato, professor André, só tive contato com o calendário quando foi enviado para mim como conselheira, não como professora. Só foi pedido para mim como docente para informar algumas datas de eventos, mas eu não tive contato com o calendário. Não sei se a Elaine também está na mesma situação, a Nathalie, não sei como estão. Bom, a DAI e a CAI nós não fizemos essa divulgação para os alunos, mas tínhamos um acordo com os coordenadores de que isso seria divulgado entre eles. Para alguns alunos, né, por exemplo, do Grêmio, eu me lembro que uma menina falou, tem previsão, tal, eu mostrei o calendário no grupo que eu tenho com os discentes. Em um dos grupos, eu mostrei para alguns alunos lá, eles pediram e eu acabei enviando. Mas já dizendo para eles que isso não estava aprovado ainda, que necessariamente tal, mas que eles poderiam opinar. E aí vale ressaltar também nossa reunião da semana passada, esse foi um ponto de pauta, que as reuniões de coordenadores, às vezes, são tantos assuntos polêmicos, isso é discutido de uma forma ampla, mas às vezes, quando vai para a reunião de curso, e aí tem os assuntos do curso a serem resolvidos, aquilo que a gente discute no âmbito dos coordenadores, às vezes ele é reduzido, ou ele não é explicitado, né,
de forma como deveria ser, dado a profusão que precisaria ser, enfim, né? Eu vou pedir também para que vocês me ajudem com isso, para que a gente continue cobrando dos colegas coordenadores, para que essas discussões que são realizadas sejam divulgadas, né, mais a fundo nos cursos. Porque, assim, e aí é uma percepção minha, Flávia, enquanto diretora adjunta educacional, que às vezes a gente discute horas um tema e ele chega na reunião de curso como um comunicado tão simples, como se a coisa fosse tão simples de resolver, e não é bem assim. E aí, talvez, nesse momento, né, talvez os colegas, diante de tanto trabalho, não tenham tido tempo de fazer essa discussão com os alunos, mas, assim, eu, particularmente, não fiz no coletivo com os alunos, porque eu não daria conta disso, precisaria mesmo da ajuda dos coordenadores para isso, e aí, essa questão aí de que a gente possa, né, fazer isso chegar mais nos alunos e, enfim, mas estou lendo aqui, a André colocou, talvez fossem necessárias reuniões coletivas. A gente tem tentado fazer algumas reuniões, vocês perceberam esse ano, mas assim, esse ano com o ensino remoto emergencial foi difícil até, né? A gente não teve formações pedagógicas, a gente não teve reuniões de formação, a gente não teve encontros em que pudéssemos estar todos, assim, e fazer essa divulgação mais ampla. Mas a gente tem estruturado no âmbito da DAI, para 2021, inclusive, né, onde vai haver a retomada da comissão de permanência e êxito, e também os alunos que não participavam anteriormente serão convidados a participar dessas reuniões, e aí a gente espera que isso chegue, né, e sane esses problemas. Mas, aí, infelizmente, se não houve essa comunicação ampla aí, eu vou ter uma conversa depois com os coordenadores para que a gente possa sanar isso também. E uma outra coisa, eu até gostaria de pedir aí para os professores, principalmente a Andréia, a Elaine, que eu sei que tem uma relação mais próxima com o centro acadêmico, né? Que eles também nos comuniquem esses eventos, né? Mesmo não estando no calendário, que eles nos comuniquem com antecedência, para que a gente possa cumprir os ritos formais e colocar nos calendários, né? Então, por exemplo, um evento que não está no calendário, mas que foi pensado, eu gostaria de fazer daqui a 15 dias um evento da pedagogia, né? Um seminário sobre algum determinado assunto, né? Eu acho que seria importante eles nos comunicarem com essa antecedência para que a gente possa ajudá-los, né? E aí o presidente do conselho poderia até inserir isso no calendário de uma forma, né, ad referendo dessa assembleia, e depois a assembleia fazer também, né, a apreciação e aprovar isso no calendário. Mas, assim, a gente tem tido, né, assim, alguns eventos que chegam e a gente não consegue nem resolver, por exemplo, questões de certificação. Eu vou dar um exemplo do evento que aconteceu aí, a Elaine participou, inclusive, essa semana, assim, quando a Carla nos procurou, o evento já estava em cima, não dava tempo de subir no swap, não dava tempo de preparar, convocar a extensão para fazer, e aí a gente fica assim, as pessoas vão participar e a gente não vai conseguir certificar, porque a gente não teve um evento comunicado 2 dias antes, 3 dias antes, né? E seria legal também se chegassem para a gente, né? Então, eu peço a vocês que tenham essa proximidade maior com o CA aí, que tentem fazer a ponte também, aproximar o CA da gente. Embora a gente, eu acho que não tenha nenhum problema de contato com eles, mas seria importante aí estreitar os laços até para que a gente possa falar a mesma língua e que o nosso calendário seja um calendário comum. Flávio, eu acho importante essas colocações, mas diante de tudo que você falou, a gente, por exemplo, não pode cobrar dos discentes que eles tenham uma comunicação com a gente, sendo que nem a gente, entre nós, temos uma comunicação boa. Por exemplo, eu acho gravíssimo eu nem ter visto esse calendário. E vários docentes estavam me perguntando, como conselheira que sou, se eu já sabia alguma coisa do calendário e eu não tinha visto nada. Outra coisa, eu acho que faltou uma reunião para a gente, uma reunião coletiva, para a gente discutir algumas propostas de calendário. Por exemplo, eu não sei se a lei que você falou aí no começo, a portaria, que eu desconheço essa portaria, por que a gente não pode fazer esse primeiro semestre com 120%
de carga horária, tal como a gente fez em 2020. Caso tenha algum problema, caso a gente retorne para o presencial, que eu acho quase impossível nesse primeiro semestre, a gente se reuniria e corrigiria esse calendário. Se a gente mudasse para 120% esse primeiro semestre, pelo menos, a gente teria férias docentes num período que bate mais ou menos com as férias docentes das outras escolas, porque é um problema para quem é pai, mãe, para quem trabalha em outra escola, não ter esse equilíbrio, né, nas férias. A gente está sofrendo muito esse ano, é um sofrimento psicológico grande, e para a família, se a gente tiver férias num período, eles em outro, é muito complicado, é um outro sofrimento, é um sofrimento parte 2. Então, eu gostaria de saber se há essa possibilidade de formato 120% para o primeiro semestre. E uma outra pergunta, essas reuniões do CONCAN, elas não tinham que ser publicizadas também lá no site, com uma certa antecedência para as pessoas participarem? Porque o que eu tenho visto em outros campi é que essas reuniões são chamadas bem anteriormente e os alunos participam, toda a comunidade participa. Então, eu gostaria de saber sobre o formato 120%, se há possibilidade dessa publicização e se há possibilidade ainda da gente ter uma inserção de atividades depois da apreciação dos discentes por esses calendários. Bom, algumas das suas perguntas eu acho que eu posso responder. Com relação à publicização do CONCAN, eu acho que, né, compete à Direção-Geral do Campus. Pois bem, o calendário ele foi desenhado dessa forma, como eu disse, em virtude da portaria 1096, da portaria ministerial, que já determinou o nosso retorno presencial a partir de 1 de março, né? Embora a gente esteja no período de férias docentes, isso já está pré-determinado. Se houver condições nos municípios onde houver, e aí a gente não sabe, então, por isso, a gente está trabalhando com essa obrigatoriedade. Não houve ainda uma flexibilização com relação à carga horária, por isso que nós não estimamos a carga horária, como você havia perguntado, André. Então, a gente fica preso a essa portaria, preso a essa obrigatoriedade, e se houver uma extensão da portaria, da instrução normativa, aliás, da resolução 2337, da instrução normativa, que trata do ERE, né, do ensino remoto emergencial, aí nós poderemos, mas isso não ocorreu até o momento, e dada a situação e as datas agendadas para o Conselho Nacional de Educação se reunir, nós acreditamos que isso não será possível, tá? Então, a gente tem trabalhado com essa perspectiva, como os demais campos têm trabalhado também. Eu acho que com relação aos discentes, né, com relação aos discentes, eu acho que é perfeitamente possível, como eu disse, a possibilidade de se incluir os eventos, e depois também isso pode ser aprovado pelo presidente do conselho ad referendo, e a Assembleia fazer o referendo, acho que não há problema algum, né, mas aí insisto naquela comunicação antecipada, né. Com relação ao CONCAN, eu acho que o professor Felipe pode responder com melhor propriedade que eu. E com relação à sua pergunta de saber se vocês, DAIs, estão pressionando a reitoria sobre essa extensão, hoje, 4 vezes, né? Eu tenho feito conversas periódicas, tanto no nível superior, quanto no nível de educação básica. Os DAIs se reúnem pelo menos 2 vezes por semana para discutir, né, os impactos que isso tem dado nos nossos campos e nos nossos alunos, principalmente. A gente tem pressionado, mas assim, algumas coisas, como a Resolução 85, que é uma coisa de louco para que se cumpra, né? A Resolução 85 foi posta, e quando nós pressionamos, embora a gente tenha feito uma carta dizendo de todas as instabilidades, de todos os impactos aqui no campus de Boituva, todos os setores ligados à DAI, eu pedi que fizessem os impactos, né, um rol de impactos que a Resolução 85 daria ao campus, eles fizeram isso. Eu mandei tudo isso, olha, aqui no campus impacta nisso, naquilo, e ainda assim a resposta é, o CONSUP decidiu, é a instância máxima da instituição, nos compete acatar. Essa foi a resposta que nós obtivemos, né? E
aí é difícil, muito difícil a gente ter que resolver tudo isso aqui, né? Eu não, só para complementar minha fala, desculpa, assim, né, eu entendo que houve algumas falhas aí, mas, assim, eu quero que vocês entendam que os coordenadores de curso, a gente tem se reunido, não estou repassando a eles a responsabilidade, tá? Não é isso, que fique bem claro, mas, assim, a gente tem se reunido, às vezes, semanalmente, a gente tem discutido todos os reflexos dessas leis. Cobrem também dos seus coordenadores, porque às vezes eu não consigo estar todo mundo, né, junto com todo mundo, não consigo estar com todos os professores como eu gostaria, né, e às vezes fazer essas conversas mais aprofundadas, mas os coordenadores, a gente tem discutido, eles têm essas informações, tentem extrair deles também, e eu já cobrei, como eu disse na semana passada, que a gente tenha maior interação entre os docentes e os coordenadores daquilo que se discute no âmbito da reunião de coordenação, porque às vezes, né, a gente discutiu sobre isso, resolveu isso, né? Então, por exemplo, o ponto de discussão sobre qual a forma nós adotaríamos para o processo de entrada nos cursos superiores deste ano, foi uma discussão de 2 dias, né? E aí, eu vi em alguns casos aí que no WhatsApp comunicaram assim, ó, a decisão tomada pelo campus foi essa, né? E aí soa como se assim, o DAI tomou essa decisão, alguém poderia interpretar isso. Não, foi uma decisão discutida durante 2 dias com todos os coordenadores de curso superior, para que a gente chegasse naquilo que foi a decisão do campus, né, do processo seletivo, de como ele ia acontecer. A gente tinha algumas opções da reitoria, discutimos as 3 opções, a professora Carla chegou a fazer uma sugestão, nós levamos essa sugestão, a reitoria reviu, colocou essa sugestão da professora Carla como uma das opções, que era o processo misto, e nós conseguimos, e vários campos aderiram a isso. Então, é importante também que essas discussões aí com os coordenadores, essas conversas aconteçam mais. Eu sei que, às vezes, a reunião de curso 2 horas na semana é pouca para se tratar apenas da situação do curso, né? Mas, às vezes, a gente tem que também perder um tempinho aí para discutir um pouco dessas questões mais macros que envolvem aí a questão do campus como um todo. Obrigado, gente. Desculpa se eu me estendi. Oi, pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim, não? Sim, sim. Sim. Bom, eu só gostaria de complementar um pouco do que o Flávio já falou, a Andrea também, né? Mas eu acho que essa questão de publicizar as informações, especialmente através do nosso site oficial, né, é muito importante. E até para a gente valorizar as ações, né, que são feitas aí no nosso campus. Eu gostaria, assim, que ficasse claro que em nenhum momento é uma acusação ou alguma coisa, né, de apontar falhas, mas sim de sugerir melhorias, né, que eu acho que a gente precisa melhorar a nossa comunicação como um todo. Eu acho que a gente está num momento de trabalho, né, remoto, que dificulta ainda mais, né, a nossa comunicação, porque a gente não se encontra mais como a gente se encontrava, mas em especial essa questão do... Também a gente tem o grupo dos docentes, o grupo de WhatsApp, que eu acho que também poderia ser utilizado aí para pesquisar algumas coisas, mas mesmo para a gente pensar mesmo em ações conjuntas, né? O Flávio citou aí a organização do CA, né, de um evento sobre o Paulo Freire. Realmente eu também fiquei sabendo em cima da hora, porque ele foi um evento todo organizado pelos alunos, né? Então, também, eles me chamaram para compor a mesa e foi um processo rápido. Eu procurei divulgar ali no grupo dos docentes, assim que eu tive conhecimento e acesso aos folders, eu procurei publicizar. Então, só para a gente pensar mesmo conjuntamente em formas aí da gente melhorar, né? Todo mundo aí participar da divulgação. A Andrea colocou que ela discorda, né, do uso do WhatsApp. Eu vou ser sincera, eu acho que nesse período de pandemia, todos os meios de comunicação são bem-vindos. WhatsApp, rede social, Facebook, Instagram, e-mail, tudo que a gente puder utilizar é muito bem-vindo, né?
Mas fica aí a critério, essa é a minha sugestão, tá bom? Obrigada. Obrigado, Elaine. Próxima, Felipe. Obrigado, Elaine, obrigado pelas considerações. Com relação à divulgação, né? Eu concordo, a gente precisa melhorar nossas divulgações. A gente estava, inclusive, falando sobre isso hoje de manhã, numa reunião. A gente já colocou como meta nossa criar uma comissão aqui também de divulgação. Inclusive, depois a gente manda para vocês, se alguém daqui do conselho quiser participar ou quiser conversar com alguém para nos ajudar, né? A ideia é a gente formar com pessoas que, por exemplo, tenham conhecimento em algum aplicativo para fazer arte, para divulgar, né? A gente, como a Elaine falou, hoje em dia, com essas mídias sociais, a gente está usando todas as mídias para se comunicar, né? Até faz alguns meses que eu descobri que o Instagram dá para se comunicar também, né? Tem um Messenger no Instagram. Então a gente falou até de fazer artes, assim, né? De alguém dessa comissão pode ser um aluno até, né? Ter conhecimento em Photoshop para fazer as artes. Porque hoje em dia o aluno, principalmente, bate o olho numa informação lá no Facebook. Se ela tiver só em texto, às vezes ele não se interessa, né? Ele pula para outra, uma divulgação importante. Se ele vê em forma de arte, assim, né? Com alguns itens chamativos, eles se interessam mais, né? Pela informação e param para analisar. Em relação à transmissão da reunião do CONCAN, acho ótima a ideia da gente transmitir pelo YouTube. Não vejo problema nenhum. E já está também no meu escopo fazer um calendário das reuniões ordinárias, né? Hoje é uma reunião extraordinária, mas acho legal a gente publicizar um calendário das reuniões ordinárias com as datas fixas, né? Datas e horários fixos. Aí depois a gente discute, pode ser até por e-mail aqui, ou um doodle. Essa semana achei muito interessante, a professora Roberta fez um doodle para definir um horário de reuniões que a gente tem numa equipe. E acho que, assim, eu gosto bastante do WhatsApp, né? Então, às vezes, quando as pessoas me mandam e-mail, eu gosto que as pessoas me mandem e-mail e me mandem o WhatsApp avisando que mandou o e-mail, que aí eu olho na hora e já resolvo. Então, a gente pode usar diversas plataformas para se comunicar, mas eu acho importante sempre os conselheiros enviarem as pautas para os seus segmentos, né? Para ter uma discussão. Então, de repente, o grupo de docentes, no calendário com relação à pauta de docentes, pode ser usada, né, para enviar, de repente envia o próprio PDF lá no grupo de docentes, pode reforçar por e-mail também, mas acho que o trabalho dos conselheiros próximos a seu segmento seria importante, isso os alunos também ali, né, as alunas envolvidas aqui no conselho. Eu acho que é isso que vocês perguntaram, né? Se eu não respondi todas, vocês me falam aí. Felipe, aproveitando que você está respondendo sobre a publicização das reuniões, eu gostaria também que fosse atentado para a atualização do site. Se você abrir o site agora, por exemplo, é uma coisa bem simples que eu vou falar. Tem várias fotos de um campeonato que teve na escola, e se você olhar aquelas fotos, você não vê um aluno na nossa escola. Então, eu fico extremamente chateada, não pelo evento, mas por aquele evento que está ali em destaque não representar nada do que a gente faz. A gente faz muitas outras coisas que não vão para lá. Então, é urgente atualizar esse site com relação a essa divulgação positiva nossa, né? Concordo, eu acho que é isso, a gente formando essa comissão de comunicação o mais rápido possível, já seria uma atribuição também da comissão, né? Alimentar o site e com as informações atuais, né? Realmente, você tem razão. A gente, de lá, da época que tem as fotos lá no site para cá, a gente já fez um monte de coisa bacana, né? Inclusive sábado aí teve uma coisa bem bacana que a gente fez, que não está no nosso site. Está no site da reitoria a notícia, como foi feita, né? A notícia de divulgação da ação. No nosso site também está a notícia de divulgação da ação, mas não tem as fotos do registro da ação, né? É uma coisa bacana de fazer assim, André. Acho que na sequência aqui... Bom, tem duas mãos levantadas. Deixa eu abaixar minha mão aqui, né? Tem a... Ah, tá. Então acho que a próxima acho que é o Flávio. Pode falar, Flávio.
minha fala vai no sentido aí de complementar um pouco o que a Andrea está falando, e eu falo aí agora como professor, né? Às vezes a gente faz coisas, como a Andrea falou, coisas muito legais e que passam desapercebidas, e coisas que são importantíssimas. E aí eu me coloco nisso também, né? E talvez, não sei como a gente possa criar, e aí se vocês tiverem sugestões, né? Eu sei que talvez o momento não seja nem esse de estar falando isso, mas assim, no âmbito do DAI mesmo, a gente criar um mecanismo onde os professores possam ir colocando, né, uma ferramenta onde a gente possa receber as informações de tudo aquilo que acontece, porque às vezes, assim, eu vou usar o exemplo do PIN, que é o mais recente, lançou uma sonda que foi para a estratosfera. Nossa, um aluno do ensino médio lançou uma sonda que foi para a estratosfera. Vocês têm noção disso? Né? A gente fez isso em Boituva esse final de semana. Mas tem coisas que eu faço na sala de aula também, e que vocês fazem, que são extremamente importantes, né, para divulgar o campus, para os nossos alunos, às vezes alguma ação, isso não chega, sabe, a gente não tem essa informação. Então, se vocês puderem me ajudar com isso, vamos criar uma ferramenta onde a gente possa fazer isso. Então, de repente, lá o professor criou na sala de aula lá uma exposição sobre, né, Paulo Freire lá, algumas gravuras sobre Paulo Freire. Pô, é uma coisa legal, por que não divulgar isso, né? E eu acho que são essas coisas que vão enriquecendo, engrandecendo e fazendo com que todos nós, né, se aproximamos daquilo que os outros estão fazendo, que nos aproximemos daquilo que os outros estão fazendo. E mais que isso, vai criando a cultura de que a gente possa também, né, ir se adequando a isso e fazendo isso. Tá bom? Desculpa aí, eu sei que eu estou falando demais hoje aí, mas é que esses assuntos vão surgindo e eu sei, assim, da relevância que vocês têm por representarem os colegas, estou aproveitando para isso, para que a gente possa, né, não só os professores, mas também os técnicos que estão representados aqui, os alunos, para que a gente possa ir fazendo essa conversa e nos aproximando e criando mecanismos para isso. Obrigado, Flávio. Aproveitando, pegando um gancho nesse assunto também, né, que diz respeito a calendário, eu vi que a Semana de Pedagogia, ela coincide com a mesma Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, né? E acho que é importante a gente frisar novamente aqui que, apesar da Semana Nacional ter esse nome de Ciência e Tecnologia, ela não é só de Ciência e Tecnologia, ela também é de educação, é de extensão. Então, a maioria das ações, eles têm que seguir o tema do evento, que esse ano, por exemplo, foi Inteligência Artificial, Nova Fronteira do Conhecimento, algo assim, né? 2021 o tema vai ser sobre a transversalidade, temas transversais na ciência, algo do tipo, né? Então, a gente pode unir os dois eventos. E se a gente colocar a Semana de Pedagogia como um evento também da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, eu consigo usar o recurso financeiro do CNPq, que, via de regra, a gente vem conseguindo ter. O ano passado a gente conseguiu o recurso, né? Esse recurso está sendo, inclusive, usado para a gente equipar o nosso Laboratório Maker aqui. Então, se a gente unir as duas ações na mesma semana, a gente consegue, inclusive, usar recurso financeiro do CNPq também na Semana de Pedagogia, né? Trazer um palestrante, talvez, né? Provavelmente até outubro a gente já consiga fazer coisas presenciais, consegue pagar uma diária, até passagem aérea de um palestrante para vir para cá, consegue comprar insumos para alguma oficina que precise fazer, né? Então tem uma série de coisas que esse recurso pode ser útil. Então, eu acho que se a gente juntar forças fica bem bacana, dá para fazer uma coisa bem legal. Agora é a Andrea, na sequência. É o Felipe. Boa tarde, pessoal. Só para deixar claro aí, qualquer pessoa pode solicitar uma publicação no site, tá? Então, vai muito da pessoa. É só mandar para a direção vai avaliar se cabe ou não a publicação, e eles mandam para o CTI, o CTI faz a publicação. Então, falta muito mais as pessoas mandarem do que criar algum tipo de ação, só para deixar claro. E a questão da notícia que está em destaque foi a última notícia que foi pedido publicação e que teve participação de 70% dos nossos alunos. Não sei se a Andrea sabe,
para ter aquele dado lá. As imagens são randômicas, então cada vez que você atualiza a página, ela entra ela mostra automaticamente. Aí acho que por isso que alguns times não eram mesmo do campus e não tem como acertar essa ordem, só para deixar claro as coisas aqui. Obrigado. Legal, Felipe, obrigado. É importante frisar isso. Realmente, qualquer um pode solicitar para colocar notícia lá, né? Inclusive com fotos e imagens. Né? Andréia, na sequência, pode falar. Só me justificando com o Felipe, eu vi quantas pessoas tinham no dia do evento. Aliás, foi um dia que até teve uma festa, né, no período mais tarde. Eu não estou falando com relação a esse evento, a questão é da atualização, não é a questão de colocar. E essa é a questão forte, de não estar atualizado, tá? Agora, outra coisa interessante, olha só como a escola está sendo, assim, está inovando, né? Tá à frente. Ou acabou de ser apresentado o TCC dos meninos surdos, que para a gente isso é uma vitória sem tamanho. E um TCC ainda apresentado com professores de automação e de redes. Então, os surdos conseguiram fazer uma integração que a gente não consegue, né? E foi uma apresentação maravilhosa. Isso é uma notícia digna para ir para o site, para nos fazer ficar orgulhosos. Legal, hein? Bacana. Bom, pessoal, acho que é importante a gente não esquecer que a gente tem que votar o calendário, né? E ainda tem os outros calendários para serem apresentados, né? Quem que está na sequência aqui? Elaine. Isso, sou eu, Felipe. Olá. Só eu gostaria de fazer uma sugestão mesmo, para a gente poder aí encerrar esse assunto, que eu acho que é bastante importante, né? Apesar de ter atravessado um pouquinho a nossa ata de hoje. Eu gostaria de fazer uma sugestão de repente, a gente montar e pensar em uma forma de montar uma comissão para cuidar especificamente dessas questões, né, de comunicação, tanto na página oficial do site, como nas redes sociais, porque eu penso assim, que nós temos que lidar com as novas gerações, as novas gerações são digitais, né, e eles estão aí nas redes, eles estão... essa é a forma de participação deles, né? Então, eles são aí os chamados, né, nativos digitais. Então, eles têm uma outra característica. Eu recebo, assim, nas minhas redes, assim, uma enxurrada de coisa de faculdades particulares, assim, que não chega aos pés das ações que a gente desenvolve aí, né, no Instituto Federal, e eles fazem uma publicitação enorme, né, enquanto, óbvio que eles têm uma equipe própria para isso, né, mas talvez pensar aí com bolsa futuramente, tá? Tô colocando aí, a gente pode até explorar essa pauta, essa questão melhor num outro momento. Mas de montar, de repente, com monitoria, os alunos de redes poderem estar atuando aí, é uma forma mesmo de criar um canal. Eu acho que seria muito interessante, muito importante para a nossa instituição. Só isso para fechar. Obrigada, gente. Eu tenho uma colocação a fazer. Diante do que a Ingrid acabou de postar, né, uma nota da reitoria, eu acho que as nossas discussões agora de aprovação ou não do calendário, elas vão cair por terra, porque não sei se a minha humilde interpretação está correta, mas está falando que, olha só, não tendo para o momento previsão de suspensão do ensino remoto e emergencial ou alteração das medidas estabelecidas pela portaria IFSP número 2.337, de 26 de junho de 2020. Né? E tem mais coisas aí. Então, eu acho que a gente vai aprovar um calendário que não vai entrar em vigor, porque se a gente vai continuar no ERE, né, no ensino remoto emergencial, a gente vai ter que continuar com aquele 120%. E aí eu volto à proposta, aliás, eu até fiz os cálculos aqui para o calendário dos integrados. Se a gente fizer 120% no primeiro semestre, as férias dá para ocorrerem de 12 de julho a 10 de agosto, e no segundo semestre dá para pensar num presencial, né? A gente pode até fazer assim, e as aulas encerrariam dia 17 de dezembro. O dia do professor seria mantido como descanso e a gente ainda teria 4 sábados para tirar. É isso. Agora, acho que a gente tem que refletir, pessoal. A gente continua diante dessa notícia da Ingrid?
Posso fazer um contraponto? Claro. Pode sim. Bom, eu vou pedir pela manutenção, André. Eu concordo com você, né? Eu entendo isso que você está falando. Eu li aqui já o comunicado também. Eu saí aqui um pouquinho, fui no meu telefone para ver o comunicado. Mas, assim, a gente tem uma portaria ministerial que está acima da nossa reitoria, acima do nosso Consup. E esse comunicado ele está baseado na situação que nós vivemos hoje, a pandemia no estado de São Paulo, né? Onde nós figuramos entre vermelho e laranja. Se isso cair para amarelo amanhã, o que vigora é a portaria 1096, a portaria ministerial. E se nós não tivermos em mão esse calendário pensado e tivermos que fazer esse retorno, nós vamos incorrer aqui nesse conselho em não votar o trabalho que foi realizado por todos, né? Ainda que isso não tenha sido divulgado corretamente, mas nós vamos incorrer nisso, em desprezar esse trabalho, e ele vai ter que ser retomado ali na frente. Então, eu penso, né, eu entendo, eu concordo até com o que você está dizendo, eu entendo isso, mas eu queria frisar da importância de termos esse calendário aprovado dessa forma, para que, se for necessário fazer o ajuste para o ensino remoto emergencial, isso é muito mais fácil. Não sei se eu estou me fazendo claro da importância que eu acho que tem essa aprovação desse calendário. Porque uma coisa é a gente fazer o ensino remoto como a gente já vinha fazendo, né? Digamos de passagem, nos adaptamos ainda que com todos os percalços e todas as dores que isso nos causam, mas a gente conseguiria fazer dessa forma, como você está falando, nós temos inclusive esses cálculos prontos também, né? Salvo uma outra adequação que precisa ser feita. Mas se a gente não tem o calendário presencial, se a gente não aprova ele agora, e a gente tiver no momento de férias que voltar e aplicar o calendário, né? Eu até queria falar uma coisa aqui, mas não vou falar porque está sendo gravada essa reunião, mas se a gente tiver que voltar porque alguém determinou que a gente volte, e isso pode acontecer a qualquer momento, acho que eu fui bem claro, né? E a gente tiver que voltar e não tiver um calendário presencial, nós teremos problemas seríssimos. No âmbito da gestão, no âmbito dos cursos, eu penso que isso seria muito mais difícil ser feito dessa forma do que nós termos um calendário votado pensando nos 200 dias, né, e depois fazermos uma adequação. Desculpe pelo me estender um pouco mais. Bom, então, podemos dar andamento, então, encaminhamento para a votação do calendário? Felipe, só uma perguntinha rápida. Pode falar. Eu só queria saber de vocês se a gente aprovar o calendário agora, ir para a aprovação do calendário, se ele for aprovado, é complexo depois editar ele para voltar para o ensino remoto? É possível? É permitido? É mais fácil adequar para o emergencial ou adequar para o presencial? Isso que eu queria saber de você, do Flávio aí, por favor. Ok. Vou deixar o Flávio responder, então. Pode falar, Flávio. É mais fácil nós fazermos a adequação do presencial para o ensino remoto emergencial do que o contrário. Obrigado, Flávio. E é possível, então, né? Depois fazer essa adequação. Sim, é possível. Como eu havia dito, nós, inclusive, lógico, dependendo da data em que vier essa determinação, a gente vai ter que fazer um ajuste, mas nós já temos, inclusive, né, um calendário pensado dessa forma, mais ou menos no bolso aqui, para que a gente possa apresentar também. Obrigado, Flávio. Ok. Podemos caminhar para a votação, então? Então, eu peço que os conselheiros se manifestem no chat com relação à aprovação ou não do calendário dos cursos superiores. Felipe, o Flávio, semana passada, tinha feito uma votação, tinha ficado super legal. Será que ele consegue fazer de novo? Para ficar mais claro? Como que ele fez? Aí, ó, ele acabou de mandar. Tá. Obrigado, Flávio.
Agora que eu vi, tem um botãozinho aqui, criar votação. Ah, que legal. Esse Skype cada vez me surpreendendo mais. É esse aí mesmo. Pessoal, tomem cuidado, porque relou em cima do espaço branco aí da cédula de votação, ele já contabiliza, tá? Ele é muito sensível. É, eu votei sem querer, eu tirei meu voto aqui. Eu apertei sem querer. A Ingrid está perguntando aí para que dia. Se vocês me permitirem, eu gostaria de discutir isso com os coordenadores, para que a gente passasse depois para isso. A gente aprova com isso e depois colocarmos essa data, pode ser? Bom, então aprovado por unanimidade o calendário dos cursos superiores. Agora, qual que é o próximo, Flávio? Acho que o Flávio quer falar. Pode falar, Flávio. Eu acho que ele só não abaixou a mão da outra vez. Faz tempo que tá a mãozinha dele erguida. Ah, eu consigo baixar a mão aqui dele remotamente. Cris, quer passar para o próximo calendário? Sim, posso passar. O Flávio vai colocar na tela dos técnicos, concomitante subsequente. Cris, só tenho uma pergunta para você. Você vai efetuar a leitura total novamente ou só os pontos onde muda de calendário para calendário? Então, eu não tô. Eu sei que março e abril não mudam, a gente pode deixar assim. Daí, em maio, incluíram alguns eventos, daí tem conselho pedagógico que não tem no superior, eu vou falar a partir de maio. Ok, obrigado, Cris. O Flávio está aí? Caiu. Não, tô abrindo aqui para compartilhar, tá? Tô me certificando que é o correto. Então, eu posso. Pronto, vocês conseguem visualizar a tela? Sim, Flávio. Ok, posso dar início? Então,
iniciando o calendário dos cursos técnicos concomitante subsequente. Nos meses de março e abril são os mesmos que no curso superior. O mês de maio tem a comemoração do Dia do Trabalho, de 4 a 7, Semana da Inclusão, dia 6, Dia da Matemática, dia 8, Sábado Letivo, reposição do dia 21 do 4, quarta, 11, reunião do NAPNE, 15, Sábado Letivo, reposição de sexta-feira, dia 21, a segunda gincana interclasse e segundo Festival de Talentos do IFSP Campus Boituva, dia 22, Sábado Letivo, uma sexta-feira, dia 28, fim do período de trancamento de matrícula e cancelamento de disciplina, dia 28, final do primeiro bimestre, 29, sábado letivo, início do segundo bimestre letivo, 31, conselho pedagógico. Junho, dia 3, Corpus Christi, 1 e 2, conselho pedagógico, 5, sábado letivo, reposição de 3 do 6, 8, reunião do NAPNE, 12, sábado letivo, terça-feira, 14, prazo para entrega dos formulários de preferência de atividades pelos docentes, a coordenação de curso, DAI. – 29, deixa em sábado letivo, início do segundo bimestre, aqui falta, já a Nath está falando que falta em maio, o referente aqui dia da semana, eu marco aqui para a gente também estar atualizando e colocando. Sim, já marco aqui segunda-feira, então. Daí em junho, temos o dia 19, sábado letivo, quarta-feira, dia 26, sábado letivo, quinta-feira. Em julho, sábado letivo, sexta-feira, dia 3. Dia 6, prazo para divulgação dos horários aos coordenadores de curso e docentes. 7 a 13, prazo para recursos de alteração e ajustes de horários pelos docentes. Dia 10, sábado letivo, quarta-feira. Dia 13, reunião do NAPNE. 17, sábado letivo, quinta-feira. 20, prazo para divulgação de horário. 24, sábado letivo, quarta-feira, 26 e 27, reavaliação, dia 28, conselho deliberativo, dia 29, divulgação do edital para transferência interna e externa, reocupação de vagas, reingresso e aluno especial, dia 29, início do período de inscrição do edital de reocupação de vagas. 29, entrega dos diários. Dia 30, encerramento do segundo bimestre letivo. Dia 30, fechamento dos diários via SWAP. Dia 31, início do período de rematrículas para o segundo semestre letivo. Posso prosseguir com o segundo semestre? Eu anotei aqui as observações. Eu gostaria de sugerir a segunda gincana, segundo Festival de Talentos, de uma sexta para um sábado, porque se fizer algo na sexta, se a gente tiver presencial, ninguém vai aparecer no sábado, que já não aparece. Agora, para agosto, também é o mesmo do superior, só que tem um evento dia 26, que é evento Gênero e Diversidade, em parceria com o NUGS. O restante é igual ao do superior. Setembro, nós temos dia 2, divulgação do resultado do edital para transferência interna, externa, reocupação de vagas, reingresso e aluno especial. Dia 3, o recurso preliminar do edital. Dia 6, o feriado municipal aniversário de Boituva. Dia 6, resultado dos recursos e resultado final do edital para transferência interna, externa, reocupação de vagas, reingresso. Dia 7, feriado nacional. Dia 10, resultado de retificação de notas, aproveitamento de estudos, extraordinário aproveitamento de estudos.
Dia 11, sábado letivo, reposição do dia 6/9, segunda-feira. Dia 14, reunião do NAPNE. Dia 18 é de setembro, sábado letivo, reposição do dia 7/9, uma terça-feira. Dia 25, sábado letivo, uma quarta-feira. Dia 30, fim do período de trancamento de matrícula e cancelamento de disciplina. Outubro, dia 2, sábado letivo, quinta-feira. Dia 9, sábado letivo, sexta-feira. Dia 12, feriado nacional, Nossa Senhora Aparecida. Dia 15, dia do professor, ponto facultativo. Dia 15, final do terceiro bimestre. Dia 16, sábado letivo, reposição do dia 12/10, terça-feira. 18 a 20, conselho pedagógico do terceiro bimestre. 18 a 23, Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, 18ª edição. Dia 23, sábado letivo, segunda-feira. Dia 28, feriado nacional, ponto facultativo, dia do servidor público. Dia 30, sábado letivo, reposição do dia 28/10, quinta-feira. Novembro, dia 2, feriado nacional. Dia 6, sábado letivo, reposição do dia 2/11. Dia 9, reunião do NAPNE. Dia 10, prazo para entrega dos formulários de preferência de atividades, FPA pelos docentes da coordenação de curso. Dia 15, feriado nacional, programação da República. 18 e 19, Semana da Consciência Negra. Dia 20, ponto facultativo, Dia da Consciência Negra. 27, sábado letivo, reposição do dia 15/11. Dia 30, prazo para divulgação dos horários ao coordenador de curso e docentes. Dezembro, de 1 a 7, prazo para recurso de alteração e ajuste de horários pelos docentes. Dia 4, sábado letivo, quarta-feira. Dia 11, sábado letivo, quinta-feira. Dia 13, entrega do relatório individual de trabalho, RIT, ACAAD. Dia 15, prazo para divulgação de horário. 16 e 17, reavaliação. 17, prazo final para entrega do plano individual de trabalho. 18, sábado letivo. Dia 20, conselho deliberativo. 22, entrega dos diários. 23, fechamento dos diários via swap. 23, final do quarto bimestre, encerramento do segundo semestre letivo. De 24 a 31, recesso escolar administrativo. 25, feriado nacional. Falta incluir nesse calendário também a Semana da Pedagogia, que eu vou estar incluindo junto à Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, e o Aguinaldo comentou para incluir dia 26/9, Dia Nacional do Surdo. E lembrando que eu vou fazer uma padronização geral depois do calendário. Contabilizando nisso os 200 dias letivos no ano de 2021. Cris, eu gostaria de fazer um pedido. Já vi vários colegas docentes falarem sobre isso. Começo do bimestre sempre ser numa segunda, porque há muitos colegas que têm turmas divididas. Então, às vezes, o bimestre termina numa quarta, por exemplo, aí uma turma ele deu a aula, na outra turma ele não deu, então fica um pouco bagunçado para a organização do professor. Se você pudesse colocar todos os inícios de bimestre, que geralmente são o segundo e o quarto bimestre, numa segunda-feira, facilita demais. E do ponto de vista da secretaria, não há problema, por exemplo, um bimestre ter 40, ter um dia a mais que o outro, sabe? Tipo um 41, outro 39. Para mim, sem problema. O que vocês combinarem, eu vou adequando aqui. Ok? Peço a palavra, se tem algumas dúvidas, podem falar. Já, minha fala já passando para o próximo depois.
Obrigado, Cris. Flávio, quer acrescentar alguma coisa? Não, acho que, né, como nós aprovamos o outro, é isso, as observações que a Cris está coletando para serem ajustadas. Eu acho que depois também a gente percebeu aí que tem alguns sábados letivos que dizem qual é o dia, mas não está dizendo qual é a data, né? Por exemplo, 10/2, 11/3, a gente vai adequar isso também, colocar para que fique mais claro qual é o dia respectivo aquele sábado. E concordo com a Andréia também que a mudança aí da para o sábado seria mais interessante do ponto de vista de termos mais pessoas participando. Ok, podemos proceder para a votação, então, com as alterações propostas que estão registradas aqui no chat. Felipe, só para deixar padronizado, nos outros calendários tem algumas inconsistências também desse de falar o dia, mas não falar a data, tá? Que eu mandei para os técnicos administrativos e alguns mandaram com essas ressalvas, só para deixar em todos para deixar nos outros também, só não nesse, tá? Ah, ok, Felipe, obrigado. Viu? Eu acho que a Cris não vai conseguir colocar em todos os sábados qual dia é referente, porque os que aparecem em referência a uma data são os feriados, não são, Cris? Então eu acho que você não consegue colocar todo sábado letivo é referente a qual dia, né? Porque até às vezes tem segunda-feira faltando, e aí você vai colocar com um sábado letivo de uma segunda, mas não tem uma data específica para você mencionar, né? Sim, na verdade a gente calcula assim, seriam 20 semanas o final de um semestre, né? 20 semanas. Daí você vê, tem final do semestre que termina com 17, 18, então a gente adequa as datas, os dias da semana para darem 20 dias de segunda, de terça, de quarta, de quinta e de sexta. Tá formando um tempo feio aqui. Pessoal, tá faltando acho que 3 votos ainda. O Flávio já abriu a votação.
Nathalie, eu acho que se a gente aprovar os 200 dias, né, como está indo, aí a gente consegue fechar as datas, sim, porque a gente já tem a certeza de quais são os dias em que nós teremos aulas e quais serão os calendários. Como a gente não tinha essa aprovação, por isso que eu acho que ficou em aberto, mas eu acho que agora a gente consegue fechar e datar todos, tá? Pelo menos essa é a impressão que eu tenho aqui pelo exercício que a gente tinha feito. Flávio, só que você já aproveitou que você deu a palavra, só para explicar o porquê que tirou o feriado do dia 9, se esse feriado do dia 9 de julho não é nacional, é estadual, se pode ou não seguir, se é optativo ou não. Foi uma das questões também levantadas pelo pessoal, pelos técnicos. A questão do dia 9, na verdade, ela está atrelada aos 200 dias letivos, né? E a quantidade de sábados que a gente tinha que colocar. Então, a gente fez algumas opções, né? De mudar alguns dias de feriados ou não. E aí, como eu disse, né? Como foi construída a diversas mãos, o dia 9 foi o dia em que as pessoas optaram por ser um feriado paulista né? Eu gostaria que todos os feriados fossem respeitados. Infelizmente, né, não sei se eu consegui responder, mas infelizmente é isso, né? O dia do professor também não, mas a gente tem aí depois, né, a gente pode fazer alguns ajustes em função aí do que acontecer, mas cumprindo os 200 dias letivos, esses dias, infelizmente, a gente teve que colocar. Entendi, Flávio, obrigado. Também só mais uma coisa, é a última que eu tenho anotado aqui, isso em todos os calendários, né? Desde 2019, se não me engano, o calendário de 2019, ficou definido um dia por mês como reunião dos administrativos, e nesse calendário não tem, tá? No dia 19 teve, no dia 20 teve, no 21 não tem, é um dia por mês que a gente fazia nossas reuniões presenciais, tá? Só para manter essa data, depois eu mando para Cris, para você, um dia por mês, só para a gente manter essa tradição, para a gente ter sempre esse dia que é importante para a gente. Obrigado pela palavra, pessoal. Bom, pessoal, então, por unanimidade, foi aprovado o calendário do integrado. Podemos passar para o próximo, então, Cris? Foi aprovado do concomitante, o integrado é o próximo. Desculpa, concomitante, tem razão. Ok, voltou aqui. Pode passar para o próximo, então, Cris, por favor. Então, do calendário do curso Técnicos Integrados ao Ensino Médio. Em março, de 1 a 23, férias referentes a 2020. Dia 21, fim do período de rematrícula online SWAP para o primeiro semestre do dia 21. Que essa data também parece que alterou, né? Vou ver com a CRA direitinho. Dia 24 e 26, planejamento pedagógico e reuniões administrativas. Dia 29, início do ano letivo de 2021, primeiro semestre de 2021. 29, início do período de retificação de notas, referente ao segundo semestre de 2020. Dia 30, prazo final para entrega do Plano Individual de Trabalho, PIT. Em abril, nós temos a Sexta-feira Santa, dia 2, dia 5, divulgação do resultado preliminar do edital para transferência interna, externa e reocupação de vagas sem ingresso. Dia 6, período de recurso contra o resultado preliminar do edital para transferência interna e externa, reocupação de vagas sem ingresso e aluno especial. Dia 9, fim do período de retificação de notas referente ao segundo semestre de 2020, solicitação de aproveitamento de estudos, dispensa de disciplina e extraordinário aproveitamento de estudos. Dia 9, resultado dos recursos
e resultado final do edital para transferência interna e externa, reocupação de vagas, reingresso de aluno especial. Dia 10, sábado letivo, reposição do dia 2/4, sexta-feira. Dia 13, reunião do NAPNE. 17, sábado letivo, segunda-feira. 21, Tiradentes. 23, International Day. 24, prazo final para entrega do plano individual de trabalho, que esse vai ser tirado. Dia 26, divulgação dos resultados das solicitações de aproveitamento de estudos, extraordinário aproveitamento de estudos. Dia 28, quarta Olimpíada Interna de Matemática, quarta OIM. Mês de maio, primeiro dia, comemoração ao Dia do Trabalho. 4 a 7, Semana da Inclusão. 6, Dia da Matemática. 8, sábado letivo, terça-feira. 11, reunião do NAPNE. 15, sábado letivo, reposição de sexta. 21, que passará então para o dia 22. Segunda gincana interclasses e segundo festival de talentos do IFSP Campus Boituva. 28, final do primeiro bimestre letivo. 29, sábado letivo, segunda-feira, início do segundo bimestre letivo. 31, conselho pedagógico, primeiro bimestre. Junho 2021, 1 e 2, conselho pedagógico, primeiro bimestre. 3, Corpus Christi. 5, sábado letivo, reposição de 3/6, quinta-feira. 8, reunião do NAPNE. 12, sábado letivo, terça-feira. 14, prazo para entrega dos formulários de FPA. 19, sábado letivo, quarta-feira. 26, sábado letivo, quinta-feira. Julho, 3, sábado letivo, sexta-feira. 6, prazo para divulgação dos horários aos coordenadores de curso e docentes. Dia 22/5. Então, esse de maio, que a Andréia está falando no calendário, sábado, dia 22/5, não é letivo, a gente pode passar ele para letivo e pode tirar o do dia 15, no caso, mudar. Julho, 3, sábado letivo. 6, prazo para divulgação dos horários. 7 a 13, prazo para recursos de alteração e ajustes de horário pelos docentes. 10, sábado letivo, quarta-feira. 13, reunião do NAPNE. 17, sábado letivo, quinta-feira. 20, prazo para divulgação de horário. 26, período de retificação de notas referente ao primeiro semestre de 2021. 29, início do período de inscrição do edital de reocupação de vagas. 29, divulgação do edital para transferência interna e externa, reocupação de vagas, reingresso e aluno especial. E dia 30, encerramento do segundo bimestre letivo, encerramento do semestre. Em agosto de 2021, de 2 a 16/8, férias docentes e discentes. Dia 15, fim do período de inscrição do edital de reocupação de vagas. 16, dia do padroeiro de Boituva, São Roque. 16 a 18, matrículas do edital para transferência interna, externa, reocupação de vagas e reingresso e aluno especial. Dia 17, início do segundo semestre, que pode passar. 17, início do segundo semestre, início do terceiro bimestre. Ficaria, então, para o dia 23, no caso. De 17 a 27, período de retificação de notas, referente ao primeiro semestre de 2021. Dia 21, sábado letivo, reposição do dia 16/8, segunda-feira. 23, resultado de retificação de notas e aproveitamento de estudos, extraordinário aproveitamento de estudos. 23 a 25, Conselho Pedagógico do segundo bimestre. Dia 26, eventos Gênero e Diversidade, parceria com o NUGS. Dia 28, sábado letivo. Dia 30, prazo final para entrega do Plano Individual de Trabalho, PIT, ACAAD. Em setembro de 2021, dia 2, divulgação do resultado do edital para transferência interna e externa, reocupação de vagas, reingresso e aluno especial. Dia 3, período de recurso contra o resultado preliminar do edital para transferência interna e externa, reocupação de vagas, reingresso e aluno especial. Dia 6, aniversário de Boituva,
feriado municipal. Dia 6, resultado dos recursos e resultado final do edital para transferência interna e externa, reocupação de vagas, reingresso e aluno especial. Dia 7, Independência do Brasil. 7, 8 e 9, matrícula do edital para transferência interna e externa, reocupação de vagas, reingresso e aluno especial. Dia 10, resultado de retificação de notas, aproveitamento de estudos, extraordinário aproveitamento de estudo. 11, sábado letivo, reposição do dia 6/9, segunda-feira. 14, reunião do NAPNE. 18, sábado letivo, reposição do dia 7/9, terça-feira. Dia 25, sábado letivo, quarta-feira. Dia 2, sábado letivo, quinta-feira. Dia 9, sábado letivo, sexta-feira. Dia 12, feriado nacional, Nossa Senhora Aparecida. Dia 15, dia do professor, ponto facultativo. Dia 15, final do terceiro bimestre, que pode passar para o dia 18. 18 a 23, Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e Semana da Pedagogia. Dia 23, sábado letivo. 28, feriado nacional, ponto facultativo, dia do servidor público. Dia 30, sábado letivo, reposição do dia 28/10. Dia 2, feriado nacional, finados, em novembro. Dia 6 de novembro, sábado letivo, reposição do dia 2/11, terça-feira. Dia 9, reunião do NAPNE. Dia 10, prazo para entrega das FPAs, a coordenação de curso. Dia 15, feriado nacional, proclamação da República. 18 e 19, Semana da Consciência Negra. 27, sábado letivo, reposição do dia 15/11, segunda-feira. Dia 30, prazo para divulgação dos horários aos coordenadores de curso e docentes. Dezembro, 1 a 7, prazo para recurso de alteração e ajustes de horários pelos docentes. 4, sábado letivo, quarta-feira. 11, sábado letivo, quinta-feira. 13, entrega dos relatórios individuais de trabalho à CAAD. 15, prazo para divulgação de horários. 16 e 17, avaliação. 18, prazo final para entrega do plano individual de trabalho. 20 e 21, conselho deliberativo. 22, entrega dos diários. 23, fechamento dos diários via SWAP. 23, final do quarto bimestre, encerramento do segundo semestre letivo. 24 a 31, recesso escolar e administrativo. Dia 25, feriado nacional, Natal. Compondo com isso os 200 dias letivos no ano. Ok, passo a palavra para vocês. Obrigada. Obrigado, Cris. Bom, as considerações estão aqui no chat, né? Vamos colocar para votar, então? Deixa eu ver se eu consigo criar a votação aqui. É isso? Cadê? Ah, consegui. Não é magia, é tecnologia.
Acho que está faltando o voto da Bruna. Ok, então, todos votaram. Por unanimidade, o calendário foi aprovado também. Acho que o Flávio levantou a mão. Passo a palavra para o Flávio. Bom, eu vou complementar a fala da Nathalie aí, né? De fato, a Cris e todos os coordenadores, vocês não sabem a dificuldade que foi fazer isso daí, foi muito difícil, então queria agradecer aí a Cris, né? Ela que tem todo o trabalho de ir lá, elaborar, colocar, mudar. E eu queria fazer uma proposta para vocês também, né? Pedir a ajuda de vocês. No sentido dessas observações, eu queria ver se vocês nos dariam o prazo para quinta-feira até meio-dia para a gente fazer essas alterações, fazer essas mudanças. E na quinta a gente mandaria para vocês analisarem isso por volta do meio-dia. E a gente esperaria até umas 18 horas para depois fazer a divulgação para todo o campus, né? Porque vai nesse sentido mesmo que a gente falou. Por mais que você olhe, alguma coisinha passa batido, alguma coisa escapa, né? Nós olhamos isso aí 1000 vezes, e vocês viram que do dia 24 para o dia 30 aí escapou. Então, assim, são coisinhas que, né, a gente às vezes não consegue detectar. A Cris olha, eu olho, outras pessoas olham, mas aí, né? Então, eu gostaria que se vocês pudessem contribuir com a gente nesse sentido, né? A gente definir essas datas, né? Na quinta-feira, meio-dia, a Cris envia para todos vocês. E aí, depois, às 18 horas, se todo mundo falar, não, tá ok, ou não faltou isso, faltou aquilo, a gente divulga para a comunidade. Pode ser assim? Por mim, tudo bem, Flávio. Então, gente, obrigado. Desculpa aí ter, né, feito a reunião ter sido tão longa, mas muito obrigado aí pela contribuição de todos aí. Estejam certos que a gente está aprimorando os processos juntos aí, isso vai ser muito bom para o campus como um todo. Obrigado. Obrigado, Cris. Obrigado, Flávio. Obrigado, Cris, pela relatoria e também pelo processo de elaboração em conjunto aí do calendário. E obrigado também aos conselheiros por estarem presentes aqui na reunião. E depois eu vou fazer uma sugestão de calendário das reuniões ordinárias. Aí eu divulgo e vocês se manifestam sobre a disponibilidade de agenda, tá bom? Bom, então, se ninguém tem mais nenhuma mão levantada, eu vou encerrar a reunião por aqui, então. E deixo um desejo de boa semana para todos. E qualquer necessidade, vocês podem me chamar aí pelos meios e-mail, telefone, WhatsApp, tá bom? Obrigado, pessoal. Um abraço.